A ideia desse áudio é concluir esse ciclo de 3 notas faladas sobre o problema da cannabis, o problema político, na verdade. E justamente agora essa nota de agora é para falar sobre essa questão, assim, por que a cannabis é perseguida de forma implacável pela casta política? Qual é a incompatibilidade que existe aí? É um pouco isso. Então esse vídeo vai falar um pouco, esse áudio, né, vai falar um pouco sobre o status político da cannabis hoje no mundo, em alguns lugares. Também vamos falar, né, vamos dar a palavra a pelo menos alguns personagens importantes brasileiros que lutam pela legalização da cannabis, da maconha. Então, e também vamos notificar, né, mostrar ao final algumas marchas fundamentais em defesa da maconha que ocorreram no mundo, em particular na Argentina, onde uma frente de esquerda, como o PTS, defende a liberação integral, assim, a legalização integral da cannabis. Então, vale a pena registrar quanto é uma luta política. E também a gente vai fazer alguns comentários sobre o limite das nossas conquistas atuais nesse terreno, como que a cannabis termina sendo reduzida a um gueto. Quer dizer, o capitalismo não permite que de fato o mundo possa utilizar o potencial dessa planta medicinal e também recreativo. Quanto à repressão que existe, é uma pequena reflexão. A gente pode começar falando um pouco sobre o estado dela no mundo. Tem poucos países que deram passos adiante em termos de liberação da cannabis. São pelo menos 5 países que, desculpe, deram um passo adiante, limitado, contraditório, entre eles Portugal e Espanha, Estados Unidos, Uruguai e um pouco a Coreia do Norte. Mas eu quero adiantar que no final dessa fala nós vamos colocar vídeos. É bom adiantar um deles de um trecho de um programa que aconteceu na televisão brasileira há uns 2 anos atrás, que foi um debate muito bom da Leda Nagli sobre o programa se chamava o programa Sem Censura lá, e teve uma presença do Tarso Araújo, que é autor de um curta-metragem sobre o tema, e outros médicos, e alguns médicos. E então vai haver no final alguns trechos desse programa que são bem interessantes, e também um trecho de uma entrevista dada pelo Siddhartha, que é um batalhador também pela liberação, legalização medicinal, e, e isso então fica para o final. Agora eu quero falar um pouco sobre, por exemplo, como que o capitalismo, né, os países capitalistas, mesmo quando liberam, permitem um pouco a liberação da cannabis, eles tratam de localizá-la num gueto, limitam, sempre são conquistas limitadas. Nós temos que lutar por elas, é claro, mas é bom entender a contradição que significa não só transformar a cannabis numa mercadoria, mas também o quanto são limitados esses avanços. São instáveis, são bastante instáveis, porque eles terminam, como eu vou tentar argumentar depois, travando a autogestão, o autocontrole que você tem direito a ter sobre o seu corpo e sobre o cultivo dessa planta também. Então, em Portugal, o Siddhartha, lá no fim do áudio, ele vai falar melhor, porque ele conhece melhor. E em Portugal, desde 2001, que, por exemplo, ninguém vai preso porque estiver portando ou usando a cannabis. Isso é um avanço. Da mesma forma, no Colorado, em Washington, nos Estados Unidos, também existe uma despenalização da posse para o uso. Existe também avanços na compra, pode-se comprar. Houve uma despenalização, tanto nos dois locais dos Estados Unidos, e também um pouco na Espanha, agora recentemente um pouco no Chile, um pouco na Colômbia,
E, claro, tem o caso do Uruguai. Agora, veja que há uma série de contradições. Por exemplo, para dar uma ideia de como que esses avanços são muito contraditórios e têm que ser encarados como um passo adiante na luta, mas um passo em direção a novas conquistas, porque o sistema ele tem ele tem uma barreira, existe uma barreira no capitalismo, como a gente pode discutir mais, impedindo que a maconha ganhe o status do cigarro comum, do tabaco, do álcool, o que já é uma primeira grande contradição, primeira grande repressão seletiva, né, se pode chamar assim. E para dar um exemplo, por exemplo, no Colorado, nos Estados Unidos, o, a despenalização, que é muito alardeada, mesmo em Washington, desde 2014, no Colorado desde 2012, vem sendo muito incensada como se fosse um grande avanço. Mas veja só, despenalizou-se a posse, o uso, mas se você vai plantar, você tem que se registrar no estado e só pode plantar 6 unidades, só pode ter 6 plantas. Não pode consumir em público. Você pode ser encontrado com 28 gramas e ponto. Os locais que vendem a cannabis são raros e exige uma licença burocrática. E o consumidor tem que ter mais de 21 anos de idade. Então, tipo, em Washington, por exemplo, você não pode consumir em público, não pode cultivar sequer. E por aí vai. Então tem uma clara repressão organizada, não sai do lugar. Assim, anda um passo, mas não resolve. Como resolveram, aspas, para o álcool, por exemplo. E depois essa licença, quando alguém consegue uma licença para vender naqueles locais que eu falei, então paga impostos altos e existe uma taxação também em cima dos produtores privados, não só o comerciante, mas o produtor, para poder vender em público. Afora que alguns locais fazem isso como atrativo turístico. Mesmo assim, os médicos que estudaram essa questão mostram que naqueles locais o número de acidentes de trânsito, de problemas criminais diminui um pouco. Ou seja, não, o Siddhartha vai explicar mais na frente, no final desse áudio, como que em Portugal se deu a mesma coisa, uma moderada redução da criminalidade e também e uma grande redução do consumo de droga pesada a partir da hora que houve um acesso parcial à maconha, no caso de Portugal. E, portanto, existe uma tendência, mesmo nesses 5 países que eu mencionei, e mais agora Colômbia, Chile, uma tendência a uma concessão conquistada, uma concessão que no fim é excludente, seletiva, desigual e burocratizada. É importante discutir isso porque muita gente pensa que o exemplo que eu citei dos Estados Unidos, que lá o cidadão pode plantar livremente, nada disso, nada disso. Existe claramente um limite que o sistema coloca no caso da maconha. Existe uma maldição, claramente, entre aspas, né, que o problema é político. E é por isso que surgem marchas mundo afora, exigindo a liberação imediata, medicinal e recreativa. Porque essas marchas levam em conta que os avanços são contraditórios. Essa é a questão. E aí é importante discutir por que é assim. Por que não se pode imaginar, que é uma perspectiva do tipo, os barões que lucram com cigarro e com álcool, por que eles não se lançam a querer lucrar com a maconha? Como no caso do cigarro. Tem gente que pensa que o sistema pode evoluir paulatinamente para transformar para permitir o autocultivo, né, da planta e também colocar a maconha lado a lado com álcool e tudo mais, com as facilidades que tem o álcool e o cigarro. E eu acho importante problematizar por que o sistema não marcha nessa direção. E tem que ser enfrentado, sabe? O capitalismo tem que ser enfrentado por marchas, por grandes movimentos que pretendem essa liberação, com a certeza de que eles não
que tem algo mais no debate da cannabis, muito mais grave no debate da cannabis do que costuma parecer. Então, e por que o consumo não pode se transformar num negócio capitalista? Para nós é uma vantagem parcial, e porque de fato eles não vão levar até o fim a cannabis para ser um grande negócio capitalista, porque que há uma barreira. É preciso discutir isso. Primeiro, tendo em conta por que em nenhum desses países eles permitiram, o sistema permitiu uma gestão no cultivo, uma gestão, autonomia no cultivo, autogestão no cultivo da planta. É uma planta, afinal. Então, por que as pessoas não podem ter na varanda, no quintal? Por que o sistema não fornece informações confiáveis? Até hoje não há um único país que tenha oferecido as informações científicas de forma confiável, com conteúdo, sem ideologia de vai derreter o cérebro, então... Por que não fornecem? Essa é uma pergunta. Por que, por exemplo, eles não incorporam a maconha in natura na medicina, o óleo e a planta integral? Por que existe essa barreira de que tem que ser uma substância química extraída da maconha, o THC, não sei o que, somente assim, que justamente vai ser tóxica, ter efeitos colaterais indesejáveis, que a planta não tem. Então, sendo assim, por que há essa resistência de incorporar in natura em todos os lados que se caminhar? Vai se ver essa maneira básica, universal, de tratar quer dizer, a cannabis como inimiga mortal, coisa que não é assim com relação ao cigarro e ao álcool, que são muito mais prejudiciais para a saúde. Isso é fora de questão, há consenso a respeito disso aí. O álcool é muito mais perigoso para a saúde, todos os itens, que a maconha não é. Então, como assim? Por que há essa repressão? Alguém poderia dizer, a hipocrisia do sistema, o sistema que o narcotráfico anda de mãos dadas com a polícia, o sistema é hipócrita, não vê isso. Então, que nem a gente fala da igreja, a gente não, muita gente fala da igreja, que essa hipocrisia da igreja, que o mesmo, o mesmo sistema clerical que é homofóbico, termina sendo pedófilo. A hipocrisia não explica. A hipocrisia é uma explicação parcial. Por que há essa criminalização seletiva? Tem a ver com o fato de que uma liberação da planta in natura, do óleo in natura, ia ser um golpe muito grande ao grande capital. Então o lobby político, a casta política, que é, digamos assim, fantoche do grande capital, ela não pode autorizar que você, diferentemente do cigarro e do álcool, regularize e regulamente em grande estilo a cannabis. Existe, ou então o ozone, ou então a fosfetanolamina. O raciocínio é bastante semelhante. Que a fosfetanolamina é uma substância natural no nosso corpo, um lipídio, que tem o poder de diminuir a dor do paciente de câncer e há indícios de que poderia curar câncer. O ozônio é uma poderosa ferramenta médica, também não é liberada. Então o raciocínio é muito semelhante, mas há diferenças, claro, que impedem, que travam a possibilidade de que o sistema permita você cultivar a sua planta, cannabis, e que nem e liberar a planta e o óleo, no caso medicinal, para curar várias doenças. Como vai ficar claro no final do vídeo, pelo depoimento de companheiros lá do programa, como o Tasso Araújo, vai ficar evidente que tem poder de cura. Ele está impressionado com o poder de cura em epilepsia da cannabis. Então, por que há essa resistência? Um dos elementos que é preciso discutir é que não é comum que você tenha um alambique para fazer cerveja em casa, nem cultive o cigarro para fazer o cigarro em casa. Mas com a cannabis é possível. Com a cannabis é possível o plantio em casa, no quintal, na roça, em todo lado. E, portanto, o autocultivo, portanto, a autogestão, a autossuficiência é muito diferente. Muda de figura quando vai se discutir a cannabis, diferentemente da cerveja, que exige uma grande indústria para produzir. E o cigarro, idem. Então, aí muda de figura. Não é
simples para eles monopolizarem, porque automaticamente as pessoas vão querer plantar e planta. É uma planta comum que dá em qualquer trópico, qualquer quadrante, qualquer quintal. Isso faz faz a diferença brutal. E por isso que a maconha que entra no Brasil é a pior do mundo. Ela vem do Paraguai, tratada com pesticida, com herbicida, deixada armazenam lá no meio do fungo. É podre, a maconha é podre. E que dá uma série de encrencas, como seria diferente se o Estado brasileiro resolvesse regulamentar de fato e garantir um controle de qualidade e permitir o autocultivo. Na Argentina, o PTS defende um projeto de lei com a liberação integral, sem essas travas que tem no Uruguai, Portugal, na Espanha, Estados Unidos. E a despenalização da posse, do uso, do consumo e do cultivo também. Então o sistema tem uma barreira. Preciso sempre discutir considerando essa questão, que eles podem podem ceder pequenos guetos com muito controle, ao ponto, mas eles não podem dar o passo qualitativo, exatamente porque atinge os barões dos grandes negócios no fígado, por conta da natureza da cannabis, como eu falei lá atrás. Então é por isso que fica uma situação, como é hoje, exemplo no Uruguai, uma situação quase beirando, nos marcos de que foi uma conquista, desde dezembro de 2013, que foi o primeiro país a legalizar a produção, venda, não só o consumo, mas é muito bizarro de que mesmo nos marcos dessa conquista, se você quer, o uruguaio, o jovem uruguaio, quer plantar ou consumir, ele tem que se registrar. Vai para o Estado e se registra. RG, endereço fixo, vai sofrer uma batida policial eventual, vai alguém constatar quantas plantas ele tem, só pode ter 6, tem que ser planta fêmea. A colheita, o fiscal vai lá, o policial vai lá calcular se aquelas 6 plantas são robustas, vão dar mais de meio quilo por ano. Se der mais de meio quilo por ano, ele está no sal, o companheiro lá está no sal. Se fizer parte de um clube que o Estado permite, um clube de plantio, ele vai obedecer essas regras que foram citadas. Então, tipo, é como dizia um sujeito lá fazendo um jogo de palavras, mas enfim, ele dizia, para que eu vou me registrar no Estado? Tipo, o cara, se a lei der para trás, o Estado tem um pool, uma lista, um banco de dados para fazer repressão maciça imediata. Por isso que o resultado qual foi? Qual foi o resultado? A juventude desconfia desse avanço. Então, que o resultado foi o seguinte: o país o Uruguai, tem 150 mil usuários regulares, aproximadamente, é um número aproximado, e milhares de cultivadores, aproximadamente também. Quantos foram se registrar depois de dezembro de 2013? 400. Em 2014 só tinha 400 inscritos no estado e só 2 clubes, ou seja, registrados. Nada. Existe uma paura, um receio de que o Estado faça mau uso desse banco de dados. Além disso, muito jovem vai pensar, vou para que registrar para sofrer uma batida policial garantida, quando o cara pode não registrar. Então existe essa polêmica por lá. Se você registra, tem certeza de que eles vão na sua casa. Disse um jovem falou isso. Se você o registro, tenho certeza que eu estou no banco de dados do governo, minha família, e tenho certeza que eles vão na minha casa. Contar quantas plantas, não sei o que, não sei o que. Então, para que registrar? Dizia o jovem, né? Eu estou registrando um fato de uma entrevista. Então, e ele também dizia, ninguém pede banco de dados porque eu fumo, porque eu tomo uma cerveja. Então, não pede, não tem que entrar em nenhum banco, ninguém vai fazer batida na minha casa para ver quantas garrafas de cerveja eu tenho. Mas para ver pé de maconha vem. Então, tipo, cria uma situação contraditória, o que mostra como que o capitalismo tem uma trava profunda, mesmo para quando tem que ceder pelos movimentos sociais, por governos mais progressistas, como foi o caso lá, ceder algum elemento, mas cede nos limites da pressão do lobby dos grandes negócios, do cigarro, do álcool, que ficam atentos, e dos lobbies mais ocultos, que sabem
como que seria um golpe na indústria médica, na grande indústria médica, se esse anticonvulsivante, ansiolítico entrasse no mercado, sendo que as pessoas aprenderiam rapidamente a plantar, a fazer a planta in natura, e o óleo e tudo mais, de forma, vamos dizer assim, caseira. E é essa questão que está em jogo e que tem que ser debatida profundamente para ver como que é um problema que vai para além da hipocrisia, essa criminalização seletiva. O pessoal, tipo, eles falam, a maconha vai dar, o cara vai dirigir. Bom, o pessoal bebe e dirige. Então, eles usam o mesmo raciocínio, que, claro, não é lícito, não é, deve ser reprimido. O sujeito que bebe mata o inocente no ponto de ônibus. Mas usam esse raciocínio somente seletivamente para não legalizar a cannabis. O resultado dessa criminalização seletiva é bem óbvio. Ela é funcional para perseguir a juventude. Porque se usar a cabeça, o álcool e o cigarro são mais nocivos. Então, os médicos, psiquiatras receitam drogas psicoativas muito mais perigosas. Muito mais perigosas. E são prescritas 24 horas por dia, inclusive para adolescentes. Então, essa seletividade ela é funcional politicamente. Por isso que não avança. No Chile, a lei de 2014 só permite o cultivo, o óleo na medicina, para aliviar a dor. E o óleo patético só permite para aliviar a dor do paciente de câncer terminal. Então, se tiver um paciente de câncer não terminal, não vai poder usar. Então, são leis com esse tipo de como se diria, de limite, já nasce travada. Descriminaliza para a medicina burocraticamente, seletivamente, parcialmente e somente o extrato químico, que é uma discussão que vocês vão ver no vídeo do final, quando um jovem que fez um curta-metragem sobre a cannabis, ele fala corretamente, ele fala, como assim? Por que só pode o extrato químico, só pode uma molécula, quando a gente sabe que na planta o funcionamento é mais fisiológico, mais natural, menos tóxico. Então, tem essas contradições. Então, a luta termina acontecendo a seguinte situação, que é a luta pela legalização e para impor leis como aquela que o PTS propõe na Argentina, da liberação integral, elas passam por uma mobilização muito mais ampla. Núcleos nos sindicatos, comitês de bairro, associações operárias, estudantis, centros acadêmicos, DCE, núcleos de estudantes de medicina, de enfermagem, muito mais massa de organização de base que levantem essa bandeira médico-recreativa para que a coisa ande alguns passos além do que já andou no Uruguai ou nos Estados Unidos. Do ponto de vista médico é tão absurdo, porque é um direito humano elementar, ninguém poderia se opor a alguém querer usar uma planta no seu tratamento. No entanto, essa barreira existe para a cannabis, não existe para outras plantas, em geral, claro. Então, é preciso ficar atento àquele projeto de lei do Nicolás del Caño, que foi candidato a presidente da Argentina pela esquerda, de a legalização integral e também a mobilização pela base, a organização pela base e o entendimento de que transformar a cannabis em mercadoria ainda será muito limitado, como as experiências têm demonstrado. Então não se pode ficar nessa discussão apenas na imagem de que há países que estão avançando e que um dia a gente chega lá. A luta é muito mais séria, muito mais política. Muito pouco o problema é médico. É isso que é necessário discutir.